Boa noite. Boa noite. Gleice, boa noite. Você tá me ouvindo? Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesses momentos abençoados de luz. É um projeto da nossa Casa Espírita, Caminhos de Luz Emmanuel. Obrigada, Gleice, muito bem. Então, se estão todos me ouvindo, vamos dar início a mais esses momentos de luz, a mais esse momento abençoado que o Pai nos permite, agradecendo a companhia de vocês que estão aqui entrando nessa live ao vivo e aqueles que não puderam estar aqui conosco, que depois assistam essa live que vai estar lá pronta no Instagram, na página do SECLIUD. E hoje também eu quero pedir a vocês, essa caridade de se inscrever. Nós também estamos lá no canal do YouTube, SECLIUD. Se inscrevam, compartilhe, alcance mais corações, com essa página abençoada, de luz, de esclarecimento, de paz e amor. Então sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos o Pai pela misericórdia de mais este momento, agradecemos o SECLI por essa oportunidade de estar levando um momento de reflexão para todos vocês e para reflexão para nós mesmos, Porque quando nós estamos aqui frente a uma live, a gente faz um estudo, tenta entender melhor, as questões espirituais. E hoje o tema sugerido é justamente sobre espiritualidade, A gente vê muito falar de espiritualidade, mas será que nós, estamos buscando essa espiritualidade em nós mesmos? Será que nós estamos praticando essa espiritualidade? Então nós vamos ver alguns pontos aqui interessantes que eu trouxe para vocês. E primeiramente a gente vai falar, da palavra, da espiritualidade que vem do latim. Espíritus, que é o mesmo, que é a mesma palavra que quer dizer sopro, o sopro divino, o sopro sagrado. Então quer dizer, nós somos o quê? Seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então não há como negar que o nosso espírito hoje habita um corpo que se transforma numa alma encarnada. O nosso espírito está aqui, neste veículo. Então, cada um, está encarnado de acordo com a sua programação, com a sua missão. E é muito interessante a gente pensar que antes disso aqui tudo, nós já existimos. Até tem um filósofo, Sócrates, que fala assim, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, ele estava falando, olhe para dentro de você, seu autoconhecimento, Porque nós somos seres que já temos uma bagagem espiritual. Todos nós, sem exceções. Seja bagagens boas que nós trazemos ou bagagens ruins, Bagagens, vamos dizer assim, de débitos, de querer buscar reparar esses débitos. Todos nós aqui estamos nesta caminhada. Lourdes, boa noite, paz e bênçãos para nós todos. E também o nosso outro filósofo, René Descartes, diz assim, eu penso, eu logo existo. Então quer dizer, se eu penso, eu existo. Eu não sou só um corpo pensante que depois disso aqui, tudo cessa, acabou, Como os materialistas entendem, aqueles que vivem só apegados a essa matéria. Então nós temos que entender que este espírito tem uma bagagem espiritual, que é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, aqui hoje, nesse planeta Terra. Então a espiritualidade, meus irmãos, busca por significado e propósito na vida, uma conexão com algo maior,
seja através das crenças religiosas, das práticas, né, meditativas ou outras formas de desenvolvimento pessoal. Então, a espiritualidade é de cada um. Cada um vai buscá-la, essa conexão maior com algo maior, algo superior, para primeiro se entender, para primeiro se encontrar. Porque muitos que estão nessa caminhada terrena, mesmo que tenha uma casa, um trabalho, família, saúde, quer dizer, mesmo que tenha, vamos dizer, o básico, o necessário e mais um pouco, e mesmo assim algo dentro dele grita. O vazio, né, existencial às vezes grita, às vezes incomoda. Muitos executivos, muitas pessoas de posse, por que entram em depressão se tem tudo materialmente? Porque algo ali dentro está dizendo, né? O que você veio para fazer, você não está conseguindo encontrar. Aí causa essa angústia pessoal, essa angústia que pode se tornar uma depressão. Então é aí que nós vamos cuidar, né? Cuidar desta mente. Quando a gente fala assim, conhece-te a ti mesmo, a gente fala muito da nossa essência. E quando fala pense eu logo existo, a gente lembra a nossa consciência. Quando eu estava estudando esse termo de espiritualidade, veio muito essas duas palavras, essência e consciência. Essência daquilo que nós já somos, como espíritos, como uma bagagem já espiritual. E consciência na nossa missão de expandir, né? De expandir o meu eu, de expandir a minha consciência, de evoluir, né? Então, quer dizer, a espiritualidade, ela não está ligada à nossa religiosidade. Apesar que fala, né, que seja através das crenças religiosas a gente consegue buscar esta espiritualidade, mas não estão diretamente ligadas. Por quê? Muitas pessoas religiosas não são espirituais e muitas pessoas espirituais são religiosas. Quer dizer, muitas pessoas espirituais não são religiosas e muitas pessoas religiosas não são espirituais. Eu posso estar, né, ou dentro de uma religião, ou dentro de uma doutrina, ou dentro de uma filosofia, mas ali eu posso não estar, né, espiritualmente desenvolvendo, né, o que eu preciso desenvolver como um ser espiritual. Principalmente aquelas religiões, né, com preconceitos. Ah, isso não pode, isso não salva, isso não está correto. Aí o que acontece com muitas pessoas, né? Estão em determinada religião, migram para outra, né? Ficam por um tempo, depois vai buscar outra, porque não preencheram aquele vazio existencial com aquelas crenças, né? Com aquela religiosidade que ela está frequentando. Então, por isso que é individual de cada um essa espiritualidade, meus irmãos. E desenvolver essa espiritualidade é o propósito, né, de vida. É entender o nosso lugar no mundo. É o propósito da nossa existência. Por que eu tô aqui, né? Para onde eu vou depois disso aqui? Então isso é despertar esta consciência, mas dentro do quê? Dentro de uma compreensão maior. Aí a gente traz Deus para a nossa vida, porque é o maior, é a divindade, é o sagrado. Independente se eu acredito na religião A, B, C, mas Deus está em todos os lugares. Ele é o nosso Criador. O seu DNA está dentro de nós. Nós podemos até renunciar a Deus, falar não acredito nesse Deus, né? Mas se for trazer para o nosso DNA, Deus existe. E Ele não está preocupado se você está acreditando ou não nele, mas Ele acredita em você.
Ele faz com que todo este suporte de vida seja nos alcançado, até para um dia compreendê-lo na sua grandiosidade. Porque aqui num planeta, né, a gente não vai entrar em religião, mas nós sabemos que estamos num planeta onde o material domina, onde o dinheiro domina, onde as pessoas estão muito ocupadas buscando, né, o material, buscando estar melhores numa condição financeira, numa casa melhor, num carro melhor, com roupas da moda, né? Então elas estão nessa busca tão constante que elas esquecem de se esvaziar. Esvaziar a mente, esvaziar o coração e pensar no seu eu, na sua existência, no seu propósito, na sua missão. Essa missão individual ou essa missão coletiva? Por que nós muitas das vezes buscamos a religião? A maioria, né? São poucos que conseguem viver espiritualizados sem estar dentro de uma religião. Nós buscamos porque ainda somos imperfeitos, espíritos imperfeitos e apegados à matéria, e a gente esquece da alma. Aí a gente tem que buscar algo para nos preencher, a gente vai direto para a religião. Aí cada religião traz suas regras, traz sua forma de conduta, né? Traz os seus valores e as suas verdades, porque que as religiões são relativas. Cada um vai trazer de acordo com a sua crença. Mas o nosso Criador é absoluto. Então essa conexão com o Pai vai nos trazer respostas. Eu até vou contar aqui para vocês, eu já queria ter contado em outra live, sobre quando eu sempre busquei a espiritualidade, sempre, desde criança. Eu me lembro que eu tinha 5 anos, eu já conseguia entender a questão da oração, a questão de Deus, porque eu vim de uma família que é religiosa, né? Mas também é espiritualizada. Então, o que acontece? Um dia, quando eu fui chegando na adolescência, né? Porque aí a gente começa, né? Antes despertava-se mais cedo os adolescentes para o trabalho, para ajudar em casa. Então, eu não conseguia sair do meu... Eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu não conseguia sair daquele meu meio ali. Aí eu via meus irmãos indo trabalhar para ajudar dentro de casa. Eu tenho uma irmã gêmea, né, na mesma idade. E ali ela também foi buscar um trabalho para ajudar dentro de casa. E eu falei, eu não consigo, né? Por vários fatores, eu não conseguiria me libertar daquele meu espaço. Aí um dia eu sonhei, né? Um dia minha irmã chegou até mim e falou assim, ó, Leila, ali tem uma casa onde eles fazem a benzição e falam um pouco, né, do que está acontecendo na sua vida. Só que eles cobram, eles fazem essa cobrança. Aí se você quiser, eu te levo lá amanhã. A gente conversando, né, já era adolescente. Eu falei, tá bom. Aí eu sempre tive o hábito de fazer oração. E aí, quando eu dormi, eu sonhei. A minha mãe tem um quadro, né, de Jesus com Maria na sala. E eu sonhei que eu estava ajoelhada de frente àquele quadro. E aí dizia assim para mim, você não precisa ir naquele lugar que você quer ir amanhã, ainda falava amanhã. Você precisa acreditar mais nele. E me apontava para o quadro que fica na sala, né, da minha mãe. E no outro dia eu acordei, eu falei, meu Deus, realmente eu preciso acreditar mais em Jesus, né? Aquele que veio destinado para nos mostrar o caminho, né, do amor, o caminho da caridade, o caminho da justiça. Então ali eu compreendi, né, a espiritualidade, sempre a espiritualidade, eu digo espiritualidade amiga, e a minha vida espiritual estava em conexão. Então ele estava me dizendo, você não precisa disso, você só precisa confiar mais nele. Então eles me apontaram a quem eu deveria confiar. Então, meus irmãos, é tão interessante que nesse livro aqui, O Cristo em Nós, eu já até trouxe ele em uma live,
ele diz assim, ó, antes de dizer o que ele disse, eu estava buscando lá na Bíblia Sagrada sobre a espiritualidade. Olha que interessante, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, é esse versículo lá da Bíblia Sagrada, aí vem traz a explicação. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. E o homem espiritual tem discernimento. Quem que é esse homem natural? Esse homem que a gente acabou de falar, que está atrelado ao materialismo, né? As coisas da terra. Ele não se preocupa no seu eu espiritual, na sua conexão, né? Não se preocupe em pensar qual que é a sua missão. Ele está ali preocupado mais com o que ele está construindo aqui na Terra, nos seus pilares materiais. Então, quer dizer, o homem espiritualizado, né? Ele faz o quê? Ele começa a ter discernimento. Ele começa a entender por que isso aconteceu, por que essa compra não deu certo? Por que aquele trabalho não deu certo? Porque ele colocou além dele as coisas espirituais. Ele está espiritualizado para poder dizer: eu posso dar um passo adiante? Antes de dar esse passo adiante na terra? Muito de nós vamos no automático. Chega lá na frente, nós vamos olhar para trás e ver o quanto nós perdemos, né? Perdemos às vezes de olhar o filho cuidadosamente, de honrar nosso pai e nossa mãe que nos presenteou com esta vida, né? Então perdemos uma oportunidade de estarmos construindo algo espiritualmente, ou algo para alguém, né? Que na frente nós poderemos colher bons frutos dessa ação. Então, o homem natural, esse da terra, e o homem espiritual, a diferença, então, é esse discernimento espiritual, meus irmãos. A espiritualidade envolve ter a mente de Cristo, ter compreensão e perspectivas divinas. Aí, nesse livro aqui que eu falei para vocês, O Cristo em Nós, diz assim, ó, lá no capítulo sobre o mundo espiritual, fala assim: antes do espírito despertar para a realidade da vida, falta-lhe a visão das coisas espirituais, sem a qual não poderá modificar seu roteiro. A alma se interessa por aquilo que conhece e tem certeza da sua existência. E para que a humanidade cega tivesse a certeza do outro lado da vida, era indispensável a vinda do Mestre ao mundo terreno, deixando nele o aroma dos céus, como convite para a libertação das grades da terra. Olha que interessante ele falar aqui. Falta-lhe visão das coisas espirituais, novamente falando da nossa essência. E nós temos o que? A certeza, o Espírito tem a certeza da sua existência, falando novamente da nossa consciência. Então, é-nos colocado, né, essa questão a todo momento da gente ter essa visão espiritual, da gente ter essa conexão com o plano maior. Aí quando a gente fala de conexão a gente até falou conexão com o transcendente, ir além do material, algo superior, Deus, natureza, essência humana, seus valores. Esta é a conexão que transcende, né? Vai além disso aqui que nós estamos momentaneamente vivendo. Momentaneamente. Porque isso aqui tudo vai passar. Independente da religião, sabemos que nascemos e a certeza que temos é que
vamos morrer, é a única certeza da vida. Então, todas as religiões trazem nesta verdade. Mas o que nós vamos fazer durante esta caminhada? É agregar valores materiais? Ou é encher nossa bagagem de valores espirituais? Aí chega o autoconhecimento, que é a prática espiritual, que nos leva a esse autoconhecimento, essa paz interior e esse equilíbrio. Já viu que as pessoas, a gente fala assim, nossa, que pessoa espiritualizada? A gente ouviu muito isso, né? Porque a pessoa, ela tá em paz. Você olha para ela, parece que ela tá até flutuando. E você quer ficar perto, né? A gente quer ficar perto dessas pessoas equilibradas, dessas pessoas que transmitem paz, harmonia, valores, né? Ela pode estar lá dentro de uma casinha, numa zona rural, uma casinha humilde, uma comidinha humilde, arroz até feijão e um ovinho, se tiver o ovinho, e ela está em paz. Enquanto nós estamos buscando, né, muita coisa, um restaurante melhor, uma roupa melhor, conviver com pessoas de status mais elevados. Claro, se tivermos a oportunidade, vamos lá, mas vamos primeiro, em primeiro lugar, preocupar nessa nossa essência, nesses nossos valores, nessa nossa conduta. Então, olhar para nós é esse autoconhecimento. E quando a gente fala em praticar a espiritualidade, é o quê? Através de uma meditação, é um contato com a natureza, né? Com a música também, né? A gente coloca, quando a gente está num dia muito estressante, a gente ouve uma música agradável, né? Porque músicas são ondas sonoras, são fluidos, é energia também, é vibração. Então, se é uma música muito agitada, você vai acabar ficando até mais estressada. Mas uma música suave, uma música com águas caindo, né? Uma leveza, meus irmãos, para a gente reequilibrar esse nosso espírito que habita dentro desse corpo, essa nossa alma encarnada. É então uma reflexão, ver uma palavra, né? Eu sempre trago os meus livros, porque é sempre bom você estar ouvindo, né? Tá lendo palavras, né? Elucidantes, confortáveis, de esperança, de fé. Então são atividades voltadas a esse bem-estar, e principalmente a oração. É a oração que vai nos conectar à nossa espiritualidade, a esses amigos espirituais. Porque se nós temos, né, um Pai, um divino e um sagrado olhando por nós, também temos em volta toda uma equipe espiritual amiga. Os anjos de guarda, para quem acredita, mentores espirituais, né? Então nós vamos trabalhando nesse pensamento. Então é a conexão com a fonte criadora. Nascemos, o Espírito... Então quando nós nascemos, nós o quê? Nós trazemos em nós essa centelha divina, né? O DNA de Deus, todos nós possuímos esse DNA. Está no nosso espírito, porque nós somos filhos do Criador, de Deus, né? A causa primária de todas as coisas. De todas, do universo, dos planetas, das galáxias, de tudo que engloba, né? O vasto, infinito. Nós nem temos ideia, né? De tão grandioso que é, meus irmãos. Aí nós vamos entrar lá na religião. Então a religião sempre foi criada pelo homem. Mas a espiritualidade não depende de nenhuma delas, pois quem a constrói é você mesmo. É você, a sua conexão com algo maior, como nós dissemos aqui atrás. A religião te ajuda a conectar com a sua espiritualidade? Sim, né? Ou às vezes ela até te aprisiona, né, com crenças, com dogmas, com rituais, por medo ou até pela opinião do outro, aquele meio que você vive. Aí você vai, sabe aquela Maria vai com as outras? Aí entra o discernimento espiritual. Eu tô no lugar onde
eu preciso estar? Eu estou na religião que me traz paz? Eu estou na religião que me faz melhor? Porque, como diz, né, Dalai Lama diz assim, que se a religião não te fizer melhor, não adianta você estar indo na religião, né? É melhor você abandonar a sua religião e trabalhar a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, a sua conexão com Deus, com o Criador, né? E trazer valores para a sua vida. Seja, né, fazendo um trabalho voluntário, seja buscando mesmo, né, essa conexão com algo maior. Então, meus irmãos, quando a gente fala assim, o espiritualista é viver a vida considerando a força de uma energia divina. É saber da importância dos pensamentos positivos e de suas consequências. É compreender a força da oração. É entender a missão pessoal e coletiva. E responsabilidade sobre os nossos atos. Esta é a pessoa espiritualista. E essa espiritualidade está ligada a esse conjunto das práticas do bem, da conduta, da moral, né? E qual que então é a nossa meta maior? É a meta do amor. É aquilo que Jesus veio nos ensinar. Se você não crê, né, em Jesus, mas ele foi destinado pelo nosso Pai, o Criador, para nos ensinar, né, para nos mostrar que tem algo maior olhando por nós. Mas independente, se você também não acreditar, como muitas religiões não acreditam em nosso Mestre Jesus, mas eles têm que buscar o quê? O seu autoconhecimento, né? As suas práticas no bem. É igual a história do bom samaritano. Lá no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, fala, né? Que um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passa naquele mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Esse sacerdote, meu irmão, um homem religioso, né? Tá dentro de uma religião, mas ele vê aquele irmão lá, passa até longe. E também um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo também, passou longe. O levita é o quê? Que tem um cargo no templo, né? Tinha um cargo no templo lá em Jerusalém. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava este homem, e tendo visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E pondo-o sob seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, tudo o que gastastes a mais, eu vos retribuirei em minha volta. Aí a pergunta, né, que Lucas fez no capítulo 10, do versículo de 25 a 37. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Então esse samaritano tinha religião, ocupava um cargo, né, de confiança lá no templo. Não se sabe, mas ele usou de quê? Da sua compaixão, da sua espiritualidade, do seu amor com o próximo. Aí a gente lembra dos 2 mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E sem esses mandamentos em prática, em exercício, aí, meus irmãos, a nossa espiritualidade está afundando. Porque aí nós vamos sentir novamente este vazio. Porque a nossa missão é o quê? É ser bons, é ter amor, é ter compaixão, é olhar para o nosso próximo. É olhar primeiro para nós mesmos, né, nesse autoconhecimento, mas estender também a nossa mão ao nosso próximo. A gente vai esquecendo dos nossos problemas, da nossa vivência na Terra e vai se enchendo nessa bagagem espiritual. Aí nós vamos falar aqui um pouquinho de saúde e espiritualidade.
Olha bem, as pesquisas comprovam, né, que a espiritualidade ameniza os sintomas de doenças crônicas e fortalece o sistema imunológico. Isso é comprovado. Lembra que a ciência, a religião, a espiritualidade, tudo vai se conectar, né? As faculdades do Brasil já estão adotando, né, a disciplina da espiritualidade. Já é uma prática em várias faculdades, principalmente de medicina. E nas faculdades dos Estados Unidos da Europa, 80%, né, já consolidaram essa disciplina em suas matérias, né, em sua grade. Então, quando a gente une, né, essa espiritualidade com os profissionais, né, da área da saúde principalmente, mas a gente fala todos os profissionais que lidam com o ser humano, né, meus irmãos? Então, se tornam profissionais mais ajustados com a espiritualidade, compreende melhor a dor e o sofrimento do seu próximo. Ele, né, atenderá com mais atenção seus pacientes, tornando assim, né, um atendimento mais humanizado. Hoje a gente vê muito, né, aqueles médicos, desculpe falar, mas principalmente da rede pública, né, principalmente, me desculpem, aqueles que não fazem parte do que eu vou falar agora, desses profissionais, mas tem profissionais da área pública, a gente chega lá e não olha nem do seu olho. O que você tem? Uma vez eu estava com conjuntivite, estava com óculos escuro. O homem não olhou nem pra mim, tudo bem, não era nem bom olhar, mas eu tava com óculos escuros, tava me protegendo pra ele não se contaminar. Só isso que ele falou, o que você tem? Eu acho que eu tô com uma conjuntivite, meu olho tava muito irritado. Ele só passou um colírio e pronto. Nem olhou, nem pediu pra tirar o óculos. Isso é um profissional humanizado? Fica a critério dele, né? Porque a lei de ação e reação, ela é uma verdade, é uma das leis de Deus. E aí, tem um professor de neurologia da USP, né, em uma entrevista ele disse: para prevenir a doença de Alzheimer é preciso, entre outras coisas, não guardar ressentimentos, envolver em um trabalho filantrópico e genuíno, aquilo que você faz com vontade, com boa vontade, com o coração. E cultivar, meus irmãos, a gratidão. Porque nós vamos exercitando esse espírito para o bem, para essas forças maiores, né? Que transcendem essa terra. Porque nós estamos aqui, como nós dissemos lá no começo, vivendo só uma experiência humana. Passando pelas provas e expiações, pela dor e pelo sofrimento. Mas cabe a cada um de nós buscar a maneira que nós vamos passar por tudo isso. É uma maneira saudável, uma maneira resiliente, uma maneira resignada, uma maneira conectada com um plano maior. Isso vai fazer total diferença. Já viu aqueles pacientes que estão enfermos, que quando tem um pensamento positivo, a recuperação dele é mais rápida? E se não, né, se ele vê que ele realmente vai ter que passar por aquela situação, ele pelo menos vai animar aqueles que estão à sua volta. Falar assim: calma, Deus está no controle de tudo. Eu estou bem, eu estou na paz. Então são pessoas que já, né, se encontraram, meus irmãos, com a sua essência. E nós precisamos nos encontrar com essa essência, com essa espiritualidade. Essa espiritualidade que mora dentro de nós, deste espírito que habita esse corpo. Porque esse corpo nós já sabemos, né? Ele vai envelhecer, vai terminar suas energias, né? A força vital. E o espírito, né? Vai novamente buscar outros caminhos, outras vivências, outros aprendizados, despertar outras consciências e mais latentes. Agora aqueles rebeldes não, né? Eles vão ficar o quê? Às vezes até preso, né? Nessa matéria, mesmo que seja fora do corpo físico, não aceitando a sua condição, atrapalhando, às vezes até aqueles que estão na caminhada, e não aproveitando a oportunidade do refazimento. Então é preciso olhar,
para um todo, um além, e agradecer todo dia ao nosso Criador. Então nós vamos encerrando aqui, eu agradecendo a todos, espero, é muito complexo esse termo, né, da espiritualidade, mas se cada um buscar em si essa conexão, seja buscando também na sua religião, né, que é importante nesta caminhada de comunhão, nós vamos, né, viver melhor, viver mais tranquilos, viver sem medo, porque o medo, ele faz com que a gente, né, não adiante, né, não vá à frente. Claro que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Ele nos deu, né, Ele nos deu uma consciência que é o freio, nos deu o livre-arbítrio para escolher. Mas como diz Paulo, né, nem tudo que é permitido nos convém. Então vamos ter cuidado com esse nosso livre-arbítrio. Vamos ter cuidado, falar, então eu não preciso de uma religião. Eu não estou falando isso. Eu digo que a religião que não te faz melhor não é o seu lugar. Aquela onde você está e você encontrou a sua paz, as suas respostas, a sua comunhão, a sua compaixão, a sua caridade, ali é o seu lugar. Aí a gente se liberta dessas amarras, né? E esse livro aqui, só para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos. Busquem, né, a sua espiritualidade, exercite, pratique e com certeza vocês vão viver melhor. Essas cartas do Evangelho, este livro aqui, psicografado pelo Vinícius Lara e pelo Espírito Estevão, lá no capítulo 16 fala assim, no caminho da elevação, olha que legal. A semente pequenina guarda no âmago de sua natureza o destino das grandes árvores vigorosas. Diminuta e frágil, não pode suspeitar do quão longo é o caminho até se emancipar e produzir os frutos. Mas mesmo assim, anseia cumprir o seu papel. Uma vez depositada no solo, deverá morrer diante do mundo, antes tão iluminado e colorido. No silêncio da cova em que se aloja, irá secar o que antes entendia por sua forma real, até que no frio e úmido cativeiro surge o primeiro broto de renovação. Dias sem conta hão de se seguir, intensos desafiadores. A busca pela água, os testemunhos ante o sol que parece forte demais, o perigo das pragas rasteiras e o contato com outras pragas, animais e homens. A sementinha precisa romper os limites da própria condição no cumprimento de seu dever. Anos mais tarde, se forte e decidida, haverá de primeiro florescer os prenúncios da esperança e finalmente frutificará o alimento para a multidão. Como com o frágil vegetal, assim ocorre com o coração daquele que almeja o serviço com Jesus. Além dos sonhos de elevação espiritual, é necessário descer a cova dos próprios sentimentos sombrios e lidar com eles, até que no escuro da própria sombra possa brotar nova vida. O conhecimento em forma de alimento é necessário, mas também é importante o aprendizado de viver sob o sol vibrante do serviço que Deus envia aos seus cooperadores. Os insetos famintos são aqueles pensamentos repetidos da derrota e do medo, capazes de impedir o crescimento da alma para a luz. Por fim, na convivência com outros homens, nem todos bons, se o tarefeiro ainda assim perseverar no desejo de tornar-se útil na obra do Pai, anos após o início de seu renascimento, ofertará frutos de amor ao mundo. Aquele a ler o livro da vida escrito à tua volta. Deus esconde a solução dos dilemas na singeleza da própria existência. Se é semente de amor, prepara-te e prossegue, porque o fruto é o destino do que hoje te parece apenas sofrimento e solidão. Então, meus irmãos, sejamos as sementinhas.
despertando essa consciência que se expande e essa essência que está dentro de nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que o nosso Criador, mesmo que a gente não vá até Ele, Ele está em nós, está conosco e nos dando oportunidade nessa misericórdia desta vida. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Não esqueçam da conexão com o plano maior. Não esqueçam das suas orações. Não esqueçam de se elevar, porque aquele espírito que se eleva, com certeza dará bons frutos. Com certeza servirá, né, ao nosso próximo com amor e compaixão. Então fiquem com Deus e na paz e obrigada por tudo. Gratidão. Que assim seja.